Então você é Henry Ford e está em 1919. Faziam apenas 16 anos que você tinha fundado a Ford Motor Company. Além de você já ter lançado o modelo A, também já tinha lançado o revolucionário modelo T em 1908. O sucesso com o lançamento desse carro foi tão grande que você foi obrigado a paralisar as vendas, pois não tinha capacidade produtiva para tantos pedidos. Para revolucionar isso e entrar para a história, você visita um matadouro e descobre um sistema linear de abate e desmontagem de bovinos que permitia a produção em alta escala. Visionário como era, você replicou isso em seu negócio a partir de 1913. O seu modelo T, que demorava 12 horas e meia para ser produzido no antigo sistema, passou a ser montado completamente em apenas 1 hora e meia. Agora, além de ter tornado o carro um produto das massas, você queria expandir mundialmente. As milhões de vendas nos Estados Unidos não eram suficientes para sua ambição, e provavelmente você concorda com o ditado que diz que quem chega primeiro bebe água limpa. Então, em 1919, você embarca a operação da Ford aqui no Brasil e se torna a primeira fabricante de carros em solo brasileiro. Mas, 102 anos depois, a empresa que você fundou espanta os brasileiros com o seguinte anúncio: a indústria automobilística brasileira sofreu hoje um baque histórico. A montadora Ford anunciou o fim da produção de veículos no país. A notícia do fechamento das fábricas foi terrível porque a saída de uma empresa gigante como a Ford ocasionou uma perda de 8.000 empregos em toda a cadeia produtiva. Mas não só isso. Quais os riscos de outras montadoras abandonarem nosso país? Quem são os culpados? A própria Ford, que perdeu espaço para a concorrência, ou o governo do Brasil? Você viu, a Ford anunciou a saída do Brasil. São 5.000 empregos. O que a imprensa faz? A capa do Globo, né? Falta de ambiente de negócio, Ford sai do Brasil. Queriam renovar subsídios para fazer carro para vender. Agora tem a concorrência também aí. Chinesa, né? Entre outros. Então saiu porque num ambiente de negócio, quando você não tem lucro, você fecha. Saindo por trás de todo esse ruído, vamos entender a fundo nesse vídeo o verdadeiro motivo da saída da Ford do Brasil. Hoje que vai encerrar a produção de carros no Brasil. In order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. Apesar do Japão ter sua infraestrutura no país destruída e ter sido alvo de 2 bombas atômicas no final da Segunda Guerra Mundial, foi de lá que nasceu a maior fabricante de carros do mundo. Nos anos 60 e 70, o modelo de produção fordiano é posto em xeque. A Toyota, inspirada no Fordismo, inova o seu modelo produtivo, que viria a ser conhecido como Toyotismo. Diferente do modelo americano, o modelo japonês revolucionou a maneira de se fazer um carro ao focar na qualidade e variedade de modelos. Nada de excessos, a Toyota dedicou muito em não manter estoques altos. A relação entre os trabalhadores era diferente. E os fornecedores de autopeças foram descentralizados. Em resumo, a japonesa Toyota, com essa inovação de lá para cá, se tornou a maior marca no setor automotivo do mundo, com participação de mercado de 10,5%. A Ford vem logo atrás em quarto lugar, com 5% de participação. E o interessante aqui é que uma fabricante que nasceu poucos anos atrás, mais precisamente no ano de 2003, é atualmente a marca mais valiosa do setor automotivo. Superestimado ou não, a Tesla em outubro de 2021 estava sendo avaliada em $1 trilhão. Ela sozinha, a valores da época, valia mais que as 10 maiores fabricantes de veículos do mundo combinadas. E entender isso é muito importante porque a Tesla foi a nova revolução para os carros, mas agora na forma como os carros vão ser motorizados. O futuro é a eletrificação dos motores, sejam híbridos ou não. As fabricantes estão absorvendo isso e as mudanças estruturais estão acontecendo. Ao redor do mundo, em 2020, a Ford vendeu 4,5 milhões de veículos. 2,3 milhões foram na América do Norte, sendo 2 milhões apenas nos Estados Unidos. Os outros maiores mercados foi a Europa com 1,1 milhão de veículos vendidos e China com 600 milhões. A verdade é que suas subsidiárias ao redor do mundo vêm gerando muito prejuízo para a matriz. A da América do Sul perdeu $500 milhões, a da Europa mais de 800 milhões, na China cerca de 500 milhões negativos e mais de 100 milhões em todos os outros mercados somados. Assim como a General Motors, a Ford quase não vende mais carros de passageiros. O foco das duas montadoras americanas estão em picapes e SUVs, que são categorias que são mais lucrativas e são muito mais vendidos no país que eles nasceram. Esse tipo de veículo representou 77% de todas as vendas em 2021 nos Estados Unidos.
A Ford domina esse setor com o modelo F-150, que é o veículo mais vendido nos States há mais de 40 anos. Então sim, podemos dizer que a Ford não está fracassando no Brasil porque somos o pior país do mundo para se vender carros. Essa indústria se tornou extremamente competitiva. A Ford já abandonou suas operações na Austrália, no Japão, GM e Ford sequer consegue competir. Em 2021, a Ford também fechou suas fábricas na Índia e na China, que é o maior produtor mundial de veículos, não está nem no top 10 de participação de mercado. Tudo bem, mas esse é o cenário mundial. Qual a parcela de culpa do Brasil, afinal, da saída da Ford do nosso país? Agora se apresenta numa fase extraordinária de desenvolvimentos. A sua dimensão imensa continental está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro. As indústrias desenvolvem-se com uma rapidez extraordinária. A indústria siderúrgica, a indústria de automóveis e agora um movimento pioneiro que abala toda a nação, leva para o coração do Brasil um centro de cultura e de civilização que será amanhã a nova capital do Brasil, Brasília. Apesar da Ford entrar no Brasil em 1919, a indústria automotiva brasileira só foi nascer de verdade aqui a partir da década de 1950. Para impulsionar o nascimento dessa indústria, não faltaram programas de desenvolvimento. O primeiro foi o GEA com o presidente JK em 1956. Todos eles com um único objetivo: financiar a produção de veículos, atraindo as multinacionais com benefícios fiscais e financiamento. Mercedes-Benz of Brazil produces 3 types of excellent vehicles, apart from its bus. 2 trucks, one being light and the other of medium weight. The quality of all 3 types produced is identical to that achieved in Germany. São usinados cerca de 4.000 conjuntos de haste e capa de biela diariamente. O Brasil, com a Ford de Taubaté, recebeu em matéria de investimento tecnológico industrial o que há de mais moderno em todo o mundo. O fato é que surtiu resultado. A indústria automotiva de fato nasceu no Brasil, mas se desenvolveu com rumo à sua morte. Atualmente, nossa indústria automotiva tem o seguinte cenário. Temos 21 fabricantes de autoveículos, isso inclui carros, picapes, vans, caminhões e ônibus. E além disso, temos mais 5 fabricantes de máquinas agrícolas e rodoviárias. Todos esses 26 fabricantes estão espalhados no Brasil em 57 unidades industriais. O Brasil teve um boom no mercado interno de 2013 até 2013, ano este que foi o pico de produção e vendas, atingindo o patamar de 3,7 milhões de unidades. Em 2021, nossa indústria produziu 2,2 milhões de unidades, 1,5 milhão a menos que o pico de 2013. Mas o que explica essa queda na produção? O coronavírus, certo? Errado. Olhando para 2019, um ano antes da crise da Covid, nosso país produziu 2,9 milhões de unidades, 800 mil unidades a menos que 2013. O fato é que de 2013 para cá o Brasil viu sua produção entrar em plena queda. Então, na verdade, entender a saída da Ford do nosso país é, na verdade, entender o fracasso do nosso país rumo à industrialização. Nossa indústria automotiva atualmente tem capacidade de produzir quase 5 milhões de unidades no ano. Mas há um grande problema aqui. O Brasil nunca usou sua capacidade produtiva total, quase sempre trabalhou com ociosidade. Fabricar menos do que você é capaz gera prejuízo. Não conseguimos ser competitivos ao ponto de fabricar carros e exportar para o mundo. As fabricantes são muito dependentes do mercado interno para faturar. E com a crise de 2015 e 2016, em que nosso PIB teve crescimento negativo, isso só piorou as coisas. E não tem como negar que a carga tributária é um grande vilão no nosso país. A dificuldade é tamanha que um estudo do Banco Mundial mostrou que uma empresa de médio porte no Brasil leva em torno de 2.000 horas só para calcular e pagar os impostos. A média dos países é apenas 160 horas. No setor automotivo brasileiro, quando você vai comprar um carro zero, entre 30% e 40% do valor de um carro é imposto, enquanto nos Estados Unidos gira em torno de 7%. Mas não se engane, o motivo da saída da Ford do país é um buraco muito mais fundo do que parece. Apesar de ser a primeira fabricante a chegar no nosso país, a Ford nunca emplacou um carro vencedor no Brasil. De 1959 a 1982, o Fusca foi o carro mais vendido no Brasil, 24 anos seguidos. Em 1983, a vez foi da Chevrolet com o Chevette.
A Chevrolet apresenta a perfeita integração mecânica estilo. O novo Chevette. Motor gasolina ou álcool. Agora também 1.6. Nova transmissão com 5ª marcha opcional. E de 84 a 86, a Chevrolet se manteve no pódio, só que dessa vez com o Monza. Monza, este é o carro do ano. Direção hidráulica, vidros elétricos e 5ª marcha opcionais. Estilo e aerodinâmica para desempenho com economia. Em 1987, a Volkswagen desbanca todo mundo com o famoso Gol, que passou 27 anos sendo o carro mais vendido no país. Até a Fiat em 2014 pegar a liderança com o Palio. E de 2015 para cá, a Chevrolet voltou para o primeiro lugar com o Onix, que mantém concorrência intensa com o Hyundai HB20. Esse gráfico ilustra bem como a concorrência foi brutal com a Ford em nosso país, que de 2003 até sua saída entrou em declínio, tendo menos de 10% de participação do nosso mercado. A Fiat, com a marca Jeep, Chevrolet e Volkswagen, dominam com 59% de participação. Todas as outras marcas possuem menos de 10%. A China é o maior mercado global de automóveis. Foram 26 milhões de carros e comerciais leves produzidos em 2021. Mas nem sempre as coisas foram assim. Os Estados Unidos, desde o início do século XX até agora, foi quase sempre o maior produtor de veículos do mundo. É quase um consenso geral entre os economistas o entendimento que países ricos se industrializaram. O Brasil pecou muito nas suas políticas de industrialização, principalmente na automobilística. Poderia ter se espelhado em países asiáticos como a Índia e China, que abriram o mercado para as multinacionais, porém, com exigências de contrapartidas. A China, por exemplo, exigiu que as fabricantes estrangeiras entrassem no país somente se aceitasse o acordo de 50-50. Esse acordo forçou multinacionais a criar joint ventures com empresas nacionais da China, o que possibilitou muitos benefícios para a economia chinesa, como a absorção de tecnologias. Na Índia também aconteceu a mesma coisa nos anos 90. Em nosso país, porém, a liberalização do mercado para as fabricantes estrangeiras matou nossa indústria nacional. China e Índia possuem marcas nacionais relevantes como Chery e Tata Motors, justamente porque, apesar de abrirem o mercado, não deixou de fortalecer sua indústria nacional. Marcas chinesas tiveram uma grande ascensão e em 2021 contou com 44% de participação no mercado ultra competitivo chinês, que possui mais de 80 marcas. Na Índia, a Suzuki, marca japonesa, possuiu durante muito tempo praticamente 50% no mercado da Índia, depois de ter sido uma das primeiras marcas a fechar acordo com uma montadora indiana, a Maruti. Tanto China quanto Índia são muito mais competitivos no mercado internacional que o Brasil, conseguindo exportar bastante unidades para o mundo. Infelizmente, nossa política para criar uma indústria automobilística foi a de fornecer subsídios para multinacionais que se tornaram extremamente dependentes do mercado nacional, que está com baixa demanda. A fórmula para o fracasso foi criada e quem mais se ferra somos nós brasileiros. Há um grande risco de um dia isso colapsar e várias outras marcas abandonarem nosso país. O futuro da indústria automotiva é se encaminhar para veículos elétricos, sejam híbridos ou não. Esse é o caminho. Não é à toa que a Tesla é a montadora de carros mais valiosa do mundo. O futuro aqui, porém, dessa indústria é muito incerto. Não temos nenhuma fabricante nacional. Aliás, temos, mas apenas para segmentos específicos como a Agrale, que faz caminhões e tratores. Somos o único país do BRICS sem uma marca de carro nacional. Até tivemos alguns produtores nacionais que tentaram vingar nesse setor, mas que por fim ou acabaram falindo ou acabaram sendo comprados. Uma das mais conhecidas foi a Gurgel, fundada em 1969 pelo mecânico e eletricista João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. O brasileiro Gurgel poderia ter sido o prelúdio do nosso Henry Ford, inclusive tinha ideias revolucionárias e tentou lançar carros elétricos na década de 70. A mesma coisa aconteceu com a Troller, outra fabricante 100% brasileira que foi comprada pela Ford em 2007, que basicamente matou a marca. Outro ponto muito complicado é que, por mais que tenhamos fornecedores nacionais, o Brasil atualmente importa muito mais autopeças do que exporta. As montadoras têm seus fornecedores espalhados por todo o mundo e preferem importar, ainda mais depois que o governo facilitou a importação de autopeças que não existem aqui no país.
Na década de 90, a Metal Leve, empresa brasileira e fornecedora de autopeças, detinha 80% de participação de mercado. Porém, entrou em falência por causa da paridade do dólar com o real, que viabilizava a importação de autopeças por parte de fabricantes estrangeiras. As que não faliram foram compradas por multinacionais. O Brasil poderia ter se inspirado na Índia e China, que quando abriram o mercado para a entrada das multinacionais, conseguiram unir o útil ao agradável, ao abrir a economia e fomentar o desenvolvimento tanto de fabricantes de carros quanto de autopeças 100% nacionais. A Coreia do Sul foi outro grande exemplo de país que fortaleceu políticas de financiamento para o nascimento de um fabricante nacional, a Hyundai. A mesma coisa aconteceu com a Toyota, que começou como uma fabricante de máquinas têxteis, e que foi ridicularizada por vender carros de péssima qualidade no mercado norte-americano, e que por fim acabou se tornando a maior fabricante de carro do mundo. Muito por causa do apoio do governo japonês, que em certo momento chegou a salvar a empresa da falência, emprestando dinheiro público. A abertura parcial ou gradativa do mercado permitiu à China e Índia a absorção de inovações tecnológicas para fomentar sua própria indústria nacional, tirando assim um pouco a dependência externa. Não é que é necessário não abrir o mercado. O problema é abrir sem ter um mercado interno nacional da indústria forte. No resumo da ópera, podemos dizer que fomos desindustrializados. O Brasil vestiu completamente a camisa do liberalismo e deu no que deu. Uma prova disso é que atualmente os fornecedores de autopeças são divididos em duas categorias. Os sistemistas ou Tier 1, que são basicamente 7 multinacionais, sendo a Bosch a mais famosa. E os Tier 2, que são os fornecedores nacionais. 75% do faturamento dos fornecedores estão nas mãos das empresas de capital estrangeiro e 25% no controle de capital nacional. O fato é que foram anos de erros e a solução não é simples, é complexa. O principal caminho seriam medidas para estímulo e absorção de tecnologias próprias, sem depender tanto assim de montadoras estrangeiras que só querem subsídios para jogar seus lucros para suas matrizes internacionais. Infelizmente, esse é o jogo, e os países ricos são donos das maiores empresas e das maiores tecnologias, das maiores patentes, e ficará difícil competir sem o fortalecimento da nossa própria indústria. Só assim talvez podemos conseguir ser um país mais rico, capaz de ser mais competitivo ao ponto de não ser apenas um exportador de commodities. Óbvio que política industrial não é garantia de resultados, mas olhando para todos os países que subiram no degrau da escala do desenvolvimento tecnológico e que atualmente produzem produtos de alto grau de complexidade, todos fizeram política industrial. É fácil ver isso olhando para a Coreia do Sul, Japão, China, Taiwan e Singapura, até mesmo o mais próximo daqui, o próprio Estados Unidos. Um exemplo claro e simples de política industrial é a meta de exportações e graduação tecnológica em âmbito nacional, na qual o governo auxilia o setor privado, mas exigindo essas contrapartidas. A política industrial é justamente uma arma aliada com o setor privado contra países desenvolvidos que já dominaram o filé mignon tecnológico. O livre mercado não foi capaz de alçar o Brasil como país competitivo no setor industrial. Tanto que o ministro da Fazenda, Pedro Malan, nos anos 90, disse com suas próprias palavras que a melhor política industrial é não ter política industrial. Enfim, deu no que deu. A China se tornou uma potência nos dias de hoje, ameaçando a hegemonia americana justamente porque fez o contrário. Enquanto o Brasil e países latino-americanos ainda continuam muito dependentes da exportação de commodities. O próprio FMI, que encabeçou a cartilha liberal para a América Latina, anos depois assumiu que errou na recomendação de austeridade econômica e liberação do mercado, alegando que essas atitudes não surgem resultados em países subdesenvolvidos e inclusive aumenta a desigualdade. Livre mercado é bom para países já desenvolvidos que compram commodities e exportam produtos altamente tecnológicos com custo menor para economias periféricas. Falar sobre o, entre aspas, fracasso da Ford no Brasil é na verdade falar sobre o fracasso do Brasil no desenvolvimento de uma indústria nacional com empresas altamente competitivas no cenário internacional. Há algumas exceções, lógico, como a Embraer e a WEG, mas como diz Buster, a exceção é o exemplo do burro. Mas eu confesso que quando fui fazer esse vídeo, não esperava ter que concluir que o Brasil infelizmente não está se encaminhando para se desenvolver. Quero saber sua opinião e sua visão sobre esse assunto. Os comentários estão aí para isso. Se inscreva aí no canal, se gostou deixa um like. Se não gostou, certifique-se de clicar 2 vezes no dislike. Abraços e até o próximo vídeo.